Tá bom. Então, irmãos, vamos aqui continuando nosso estudo, capítulo 7. Agora vou lá para o versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, irmãos, só para vocês entenderem o contexto aqui, tá? João tinha visto a abertura lá do sexto selo, e o que foi que ele viu? Ele viu que o fim do mundo, né? Uma visão do fim do mundo, né? E depois que ele viu a visão do fim do mundo, aí depois ele viu a situação dos crentes no céu, né? Então, ele queria contrastar duas realidades. Primeiro, que aqui na terra, enquanto que os ímpios iam ficar desesperados, né, com a volta de Cristo, lá no céu, os crentes que estavam morrendo nas perseguições e tudo, já gozavam do gozo eterno, bem-aventurança com Cristo, né? Então, vocês veem, irmãos, que você gozar da bem-aventurança com Cristo, isso não depende de você esperar o final dos tempos, né? Ao longo da história, ao longo do período da igreja, todos os crentes que vão morrendo, já automaticamente vão gozar da bem-aventurança eterna diante do trono de Deus e com os seus anjos, né? E aqui agora ele continua a visão. Ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Dá a impressão que a terra é como se ela fosse retangular, né, na forma de um quadrado, porque ele fala 4 cantos da terra. Mas não é essa a ideia, tá, irmãos? A ideia aqui é que os anjos, eles foram nas 4 direções, né? É como se fossem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Eles estão nas 4 direções para soltar alguma coisa que vai vir, a ideia é essa, vai vir das 4 direções. Vai atingir o quê? O mundo inteiro, né? Vindo das 4 direções. Vai atingir o que no mundo? Vai atingir a terra, vai atingir o mar. E aí eles citam árvore como se fosse um símbolo da natureza. Nem precisava, na verdade, citar isso, por quê? Porque na terra, a natureza fica na terra, né? A criação, as árvores e tudo, não precisava, mas citou mesmo assim, né? Eles estão segurando os 4 ventos. O que é isso, Kleber? Os 4 ventos. A ideia aqui, irmãos, é como se fosse aquelas calamidades naturais relacionadas aos ventos, né? Como tufões e tempestades. A ideia dos 4 ventos, ela já vem do Velho Testamento, tá? Se você for em Jeremias 49, 36, diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Então, Deus já usava essa simbologia dos 4 ventos, né, como símbolo de destruição, tá, irmãos? Símbolo de destruição. E é o que eu falei para os irmãos, os 4 ventos, eles simbolizam calamidades naturais, né, calamidades naturais, que Deus manda sobre a terra para exercer juízo contra o pecado, tá? Então, essa ideia de Deus exercer juízo contra o pecado, que o juízo vem do céu, não é? Isso aí também está em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus está sempre mandando punição contra o pecado. Aí você vê, por exemplo, lá para aqueles países asiáticos, de repente veio um tsunami, né? E destruiu tudo. Onde é que estava Deus nessa hora? Quem você acha que mandou o tsunami, hein? Quem você acha que fez isso, né? Outra coisa também, infelizmente, os países do Oriente, a maioria deles, irmãos, estão mergulhados na idolatria. Mergulhados na idolatria. Uma coisa terrível, né? Então Deus vai punindo, vai castigando, mas poucos são os que lembram de Deus nessas horas, né? Ou se lembram é para reclamar de Deus, para acusar Deus, né? Mas Deus, o pessoal fala: mas Deus não age no mundo. O mundo está aí, cheio de pecadores e está todo mundo aprontando e Deus não faz nada. Deus age o tempo inteiro.
age o tempo inteiro. E Deus vai punindo, vai castigando. Mas por que as nações sofrem? Porque as nações não têm Deus como Senhor. É muito simples. Não tem Deus como Senhor, né? Se elas tivessem, sofreriam menos. Mas a maioria das nações não tem Deus como Senhor, né? Então aqui, você vê no versículo que os 4 anjos, eles estão segurando os ventos, né? Esses ventos, ou seja, eles estão esperando a ordem para soltar os ventos. Quem vai dar a ordem? É Deus, né? Vocês lembram, irmãos, que nós estudamos que aqueles 3 cavalos que simbolizavam juízos, né? Um deles simbolizava guerra, outro fome, outro doenças, né? Outro mortes e tudo. Citou até mortes por animais selvagens, né? Então vocês lembram que aqueles cavalos, eles simbolizavam juízos que viriam sobre o mundo também, né? E seriam juízos que afetariam o homem diretamente, diretamente. Agora, nós estamos vendo um juízo que vai afetar o homem indiretamente. Por quê? Indiretamente. Porque o alvo aqui, principal, não vai ser o homem. O alvo principal vai ser o quê? A terra, vai ser o mar, vai ser a natureza. Mas, queira ou não, isso vai afetar o homem também. Vai afetar o homem também. Porque, por exemplo, quando vem um tufão, ele não só destrói as árvores, as florestas, não. Ele destrói quem tiver pela frente. Então, se ele encontrar ser humano pela frente, uma cidade e tal, vai destruir do mesmo jeito. Então, vocês veem, ó, ainda que o alvo aqui principal não seja a humanidade, né, mas seja a terra, seja o mar, né, seja a natureza, mesmo assim a humanidade vai ser afetada. Vai ser afetada. Não tem jeito, tá? Então, nós vemos qual é a diferença, Kleber, dessas calamidades agora para aquelas dos cavalos. A diferença é que a calamidade dos cavalos, elas afetam diretamente o ser humano. Diretamente o ser humano, com guerra, com fome, com doença, né? Agora, esses 4 ventos, eles vão afetar o ser humano indiretamente. Indiretamente, porque o alvo principal não é o ser humano, tá? Mas é o lugar onde o ser humano vive. Vocês estão entendendo? Então, é assim. Aí, João continua. Segura aí, hein, essa informação. 4 anjos segurando os 4 ventos, estão esperando a ordem para soltar as calamidades. Aí João vê outro anjo, versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Onde é que é o nascente do sol? É no leste, né? No oriente. Vocês sabem que o sol nasce no oriente e se põe no ocidente. Então ele fala: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, olha, aparece um anjo agora que vem do leste. Por que do leste, Kleber? Porque na Bíblia, irmãos, normalmente o leste, ele é símbolo da origem de algo bom, tá? Assim como o norte na Bíblia é símbolo da origem de algo ruim. Vocês sabiam disso? É isso mesmo. O leste é símbolo da origem de algo bom. Por exemplo, o Éden. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, ela diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, o Éden, o lugar que foi a origem da boa criação de Deus, né? Ele foi posto onde? No Oriente. O Oriente, ele é um símbolo da origem de alguma coisa boa. É por isso que esse anjo, quando diz aqui que ele veio do Oriente, já está querendo dizer que ele vem com alguma coisa boa. Alguma coisa boa, né? Na Bíblia, o norte é símbolo de origem de coisa ruim, viu? Então, se você for lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 14, olha só que interessante, vamos lá. Jeremias, capítulo 1, versículo 14, diz assim: disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, não é? Então, na Bíblia, o norte, ele é símbolo da origem de algo ruim, enquanto que o leste é símbolo da origem de algo bom. O que esse anjo está trazendo de bom? Primeiro, ele já chega falando que ele tem o selo do Deus vivo. O que é isso, Kleber? O selo
do Deus vivo. O selo é um sinete. Não sei se vocês já viram em alguns filmes aí da Idade Média, principalmente, né? Um anel que tem o brasão do rei. Então, o que ele fazia com esse anel? Quando ele ia mandar fazer um decreto, ele derramava aquela cera derretida no documento, e ele batia com o anel, né, na cera para ficar o brasão. Aí secava e ficava aquele brasão do rei, dizendo o quê? Que aquele documento tinha autoridade do rei, né? Tinha autoridade do rei, que aquele documento ele era o rei que estava por trás daquilo ali, né? Então, quando fala que ele traz o selo do Deus vivo, a gente chama isso de sinete ou anel de selar. São as duas palavras, tá, irmãos? Sinete ou então anel de selar. Então, ele está vindo com esse anel do Deus vivo para selar. Mas selar o quê? Nós vamos ver, calma. E ele já chega clamando. Ele se dirige aos 4 anjos que estavam segurando as calamidades. O que ele fala para eles? Versículo 3. Ele fala assim, ó: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha só que interessante, meus irmãos. Esse anjo que está vindo com o sinete, ele está falando para aqueles 4 anjos que iam desencadear a destruição, o seguinte: vocês não vão soltar as calamidades até que nós selemos na fronte todos os servos do nosso Deus. O que significa isso, irmãos? Significa o seguinte, que essas calamidades que Deus vai soltar aqui, ela vai atingir a humanidade, mas os servos de Deus, eles não são o alvo dessa calamidade. Vocês estão entendendo? Eles não são o alvo. Quando Deus solta o juízo contra o pecado sobre este mundo, ele não está visando a atingir os crentes, não. Ele está visando a atingir os não crentes. Porque existe uma diferença muito grande, meus irmãos, entre punir o pecado dos não crentes e punir o crente. Por quê? Qual é a diferença principal? A diferença principal é o seguinte: no caso dos crentes, Deus, toda vez que ele faz alguma coisa que parece ruim na nossa vida, na verdade, ele só quer nos disciplinar. Para quê? Para que a gente seja um crente melhor. Ele não disciplina a gente por maldade. Ele não vem assim, eu vou punir esse pecador miserável e vou castigá-lo e tal. Não é isso que passa pela mente de Deus. Quando ele age, por exemplo, contra o crente, quando ele faz algum mal, entre aspas, ao crente, ele só quer melhorar o crente. É que nem a gente quando nós criamos os nossos filhos, né? Às vezes a gente dá uma palmada num filho, às vezes a gente coloca de castigo, às vezes a gente faz alguma coisa que para o filho é mal, né? Uma coisa ruim e tal. Mas a gente quer o quê? Disciplinar, quer fazer ele ser um filho melhor, né? Mas Deus, no caso dos não crentes, ele vai para arrebentar mesmo. É para punir, é para castigar. E é isso que as calamidades querem fazer, punir e castigar. Então, como Deus não quer atingir os crentes, ele vai mandar selar todos os crentes para que eles sejam identificados nessa hora e sejam, assim, preservados. Preservados. Kleber, mas como é possível isso? É possível acontecer isso? Ver a calamidade e, de repente, Deus preserva os crentes? Sim, meus irmãos, é possível, né? Muitas vezes a gente vê coisas incríveis acontecendo no mundo, desastres e tudo, e alguém sobrevive milagrosamente, né? Muitas vezes a gente não sabe, mas nos planos de Deus, Deus, ele está preservando os seus, né? Vocês lembram ali do episódio do Egito, quando Deus manda as pragas, né? As 10 pragas? Vocês lembram que as 10 pragas elas atingiam todo o povo do Egito, mas o povo de Deus era milagrosamente preservado? Milagrosamente preservado, né? Então é como se eles estivessem selados, né? Às vezes, irmãos, acontece vem a punição sobre o não crente, o crente acaba sendo atingido, né? Mas guardem isso, o alvo desses castigos não são os crentes. O alvo são os não crentes, tá? São os não crentes. Aí continua no versículo 4. Então, ouvi o número
dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então vamos lá. Ele fala assim: vamos selar os crentes, né, para que eles sejam preservados dessas calamidades. Aí o João, ele ouviu o número dos que foram selados, 144 mil. Aí começa a viagem, né, irmão? Começa a viagem aqui. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas dizem que esses 144 mil é um número literal e que ele se refere àqueles crentes que vão viver no céu. Vocês sabem, irmãos, que no futuro haverá um novo céu e uma nova terra, não é? Nós todos vamos morar nessa terra, só que ela renovada, né? Um dos motivos da ressurreição dos crentes no futuro é porque eles vão morar num lugar físico. Qual é o lugar físico? É a terra renovada, né? Quando o crente morre hoje, há uma separação do corpo dele, né? A sua alma separa do corpo. Então, a alma do crente, ela vai para o céu, para o terceiro céu, mas ela está vivendo uma realidade plenamente espiritual, não é verdade, irmãos? A alma está no céu, né? Só que um dia a nossa alma vai voltar para o corpo. E aí, onde é que a gente vai morar a partir daí? A gente vai morar na nova terra. É por isso que lá no final de Apocalipse diz que a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela vai descer do céu e vai ficar na terra. Deus vai passar a habitar com os homens onde? Na terra. Na terra. Só que a testemunha de Jeová, ela não entende assim. Ela pensa o seguinte: vai existir uma nova terra e o céu, o terceiro céu, vai estar lá ainda, e Deus vai continuar no terceiro céu. Então, os 144 mil, para eles, vão ser aqueles que vão habitar no céu com Deus. E o resto vai habitar onde? Na nova terra. Na visão da testemunha de Jeová, a nova terra é um lugar, vamos dizer, de segunda categoria. Você está entendendo? De segunda categoria. Por quê? O lugar que realmente vai ser legal vai ser onde? No céu. Continuar sendo no céu, né? Mas isso aí não tem nada a ver com Bíblia, viu? Isso aí é viagem deles, porque é como eu falei para vocês, no final não vai existir mais terceiro céu. O céu, vamos dizer assim, vai ser aqui na nova terra, porque Deus vai passar a habitar com os homens na nova terra, tá? Então vamos lá, a interpretação é a seguinte: primeiro, 144 mil é um número simbólico, tá, irmãos? É um número simbólico. Como é que esse número surgiu? Esse número surgiu assim, ó. Pegaram o 12, que é o número simbólico para povo de Deus, número 12, né? Então, eles pegaram 12, que é o número simbólico dos crentes do Velho Testamento, por isso que eram 12 tribos, multiplicaram por 12, que é o número dos apóstolos, 12 apóstolos, que é o número simbólico do Novo Testamento, os crentes do Novo Testamento, deu 144. Aí multiplicaram por 1000. Por quê? O número 1000 na Bíblia é o número que simboliza grande quantidade, grande quantidade. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 20, fala sobre o milênio. Milênio é o quê? 1000 anos. Quer dizer que é um longo período de tempo. 1000 anos. É como se fosse um longo período de tempo. São 1000 anos literalmente, Kleber? Não. O 1000, ele significa longo período de tempo. Ah, então qual é o tempo dos 1000 anos simbólico? Qual é o tempo? O tempo, irmãos, é exatamente o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo no milênio, tá? Todo esse período da história da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, já é o milênio. Nós estamos vivendo nesse período. Quando chegar lá no Apocalipse capítulo 20, eu vou explicar melhor. Mas guardem aí. Então, eles multiplicaram 12 do Velho Testamento, 12 do Novo, deu 144. Multiplicaram por 1000 para dizer que é uma grande quantidade. O que significa isso tudo? Significa que os 144 mil simbolizam todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Então, Deus está dizendo o seguinte, ó, vão selar todos os crentes vão ser selados. Todos eles vão ser preservados quando eu resolver exercer juízo contra o pecado no mundo. Essa que é a ideia, tá? Aí você fala, mas Kleber, se aqui estão todos os crentes,
Por que eles são chamados de Israel? Porque os dispensacionalistas, que é um outro grupo que interpreta também escatologia, né? Eles dizem que Israel, toda vez que aparece Israel na Bíblia, é Israel literal. É aquele judeu étnico, né? Aquele que nasceu em Israel. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso não é verdade. A partir do Novo Testamento, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, ele independe do lugar onde você nasce. Independe do lugar onde você nasce. Uma pessoa pode nascer no Japão e fazer parte do Israel espiritual. Uma pessoa pode nascer no Brasil e fazer parte do Israel espiritual. Vamos ver isso? Olha só. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Deixa eu pegar aqui o texto. Gálatas 3, 29. Diz assim, ó. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só, na cabeça do judeu, só é judeu aquele que literalmente é descendente de Abraão, não é verdade? Literalmente descendente de Abraão. Mas Paulo diz outra coisa. Ele fala aqui em Gálatas 3, 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que se você acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um descendente de Abraão. Você é um descendente espiritual de Abraão. E o que importa? É o descendente físico ou é o descendente espiritual? É o descendente espiritual. É esse que realmente importa. É esse que, para Deus, é o verdadeiro judeu, tá? Se você for olhar Romanos 2, versículo 29, olha aqui agora, ó. Romanos 2, verso 29, diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é o verdadeiro judeu? É o judeu que é judeu exteriormente? Não. É o judeu que é judeu interiormente, no coração, tá? Se você for para Filipenses agora, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha só, nós é que somos a verdadeira circuncisão. A palavra circuncisão era muito usada para se referir ao judeu, né? Então, Paulo está falando aqui, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que nos gloriamos em Cristo. Então, por exemplo, se você pegar os escribas e fariseus da época de Jesus, eles eram judeus literalmente falando, não eram? Os escribas e fariseus. Mas eu pergunto para vocês, eles eram verdadeiros judeus, de acordo com esse ponto de vista? Não, eles não eram, né? O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente. O verdadeiro judeu é aquele que descende de Abraão espiritualmente. Por isso que a gente tem aquela música, Pai Abraão tem muitos filhos, lembram? Muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, né? Nós todos somos filhos de Abraão, né? Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Então, falar que, aqui no versículo, né? Que os selados, filhos de Israel e tal, aí o pessoal fala, está se referindo ao Israel étnico, né? A Israel como raça. Não, meus irmãos, não. Está se referindo ao Israel espiritual. Por quê? Está falando sobre aqueles que foram selados, aqueles que pertencem a Deus, os eleitos, os crentes. Não pode ser o Israel étnico, tá? Então aqui é todo o povo de Deus. Mas aí no meio desse Israel espiritual, tem o Israel literal? Tem o judeu étnico? É claro que tem. É o que eu falei para vocês. Para fazer parte do Israel espiritual, não importa o lugar onde você nasce. Pode ser que o sujeito tenha nascido lá em Israel mesmo, né? Mas ele aceitou Jesus como seu Salvador, ele automaticamente faz parte do Israel espiritual. Então, os apóstolos, todos eles ali eram judeus, né? Os apóstolos, eles faziam parte do Israel espiritual também. Tá ok? Então, vamos lá.
E esse selo na fronte dos crentes? E esse selo, o que que era isso? Seria algo visível aos olhos humanos? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria dos comentaristas, ela acha que não era algo visível aos olhos humanos. Por quê? Por quê? Porque Deus e nem os seus anjos precisariam de uma marca visível aos olhos humanos para saber quem é de Deus e quem não é, né? Era uma coisa que simplesmente Deus sabia. Deus sabe quem são os seus. Deus sabe quem é o seu povo, né? No caso da marca da besta, que a gente vai ver mais na frente, deveria ser algo visível, sim. Por quê? Porque no caso da marca da besta, era alguma coisa que permitisse a eles comprar e vender. Ou seja, era alguma coisa que os seres humanos precisariam ver para poder comercializar, para poder se relacionar em sociedade, para poder andar no meio da rua, não é? Então, olha a diferença. A marca no crente era uma marca que só Deus precisava saber, certo? Só Deus e seus anjos precisavam saber. Não precisava necessariamente ser uma marca visível. Já no caso da marca da besta, que a gente vai ver lá no capítulo 13, tinha que ser uma marca visível. Por quê? Porque o ser humano precisava ver a marca. A diferença é essa, tá, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. O foco desse selo é que Deus protege os seus. Deus protege os seus, tá? Então, ainda que venha alguma calamidade, algum desastre, alguma coisa, lembra o seguinte, meu irmão: primeiro lugar, você não é o alvo. Você não é o alvo. Ah, mas se eu for atingido e tal, pode ser que acidentalmente você seja atingido, né? Às vezes acontece. Deus quer punir lá aqueles 90% da tripulação de um avião e você está lá no meio, né? Pode ser que Deus te preserve do desastre, pode ser que isso aconteça, ou pode ser que Deus aproveite e te traga logo para junto de si, né? Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, pode ser que punindo o ímpio, o crente seja atingido, só que o destino é completamente diferente, tá, irmãos? O destino é completamente diferente. Então, ainda que isso aconteça, né, o destino é diferente. Então, vamos lá. Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Eu quero fazer alguns comentários sobre essa lista aqui, irmãos. Olha, o primeiro comentário é o seguinte: essa lista que nós vemos em Apocalipse das 12 tribos, ela é bem diferente das listas que a gente vê no Velho Testamento. Por quê? Porque nas listas do Velho Testamento, normalmente as tribos são colocadas pela ordem de nascimento. Então, o Rúben, ele é o primeiro a ser citado, porque ele era o primogênito de Jacó. Estão entendendo? O primogênito, ele não tem prioridade. Normalmente, o primogênito era citado primeiro, né? Só que nessa lista, o primeiro a ser citado é Judá, em vez de Rúben. Por que isso acontece, Kleber? Provavelmente porque o Messias, ele é da tribo de Judá, né? Então, para focar, né, a primazia do Messias, Judá vem primeiro. Só por isso, tá? Então, aqui é citado aqui Judá em primeiro lugar. Outra coisa também, quando vocês olham a lista lá do Velho Testamento, o que acontece? Você percebe que Levi não aparece na lista no Velho Testamento. Por que, Kleber, que não aparece? Não aparece, irmãos, porque aquela lista do Velho Testamento, normalmente, ela tinha como objetivo eles calcularem a divisão da terra prometida. A divisão da terra prometida. Então, o que eles fizeram? Quando Josué chegou na terra prometida, ele falou assim: vamos fazer uma lista das tribos aqui, né, com cada tribo e tal, e quando a gente ficar dominando a terra, nós vamos dividir a terra com essas 12 tribos. A tribo de Levi não vai constar da lista, por quê? Porque ela não vai receber terra nenhuma. Ela não vai receber terra nenhuma. Aí você fala, mas gente, se a tribo de Levi é uma tribo que cuidava das coisas de Deus, né, do templo e tudo, por que ela não ia ser contemplada com terra? Que crueldade? Não, irmão, não tem nada a ver com crueldade. Eu vou explicar para vocês, olha só. A tribo de Levi, ela não recebeu terra, ela recebeu algumas cidades, né, no meio das terras. Essas cidades eram chamadas cidades de refúgio. Por que, Kleber, de refúgio? Porque quando alguém cometia um crime,
Normalmente, a família que era atingida pelo criminoso, ela queria se vingar, queria matar o sujeito. O que ele fazia? Ele corria para uma cidade de refúgio que pertencia aos levitas para poder não ser morto pela família. E o que ele fazia na cidade de refúgio? Ele ficava esperando o julgamento, né? Eles esperavam os anciãos se reunirem e julgar o caso dele. Se ele fosse condenado à morte, ele seria morto de qualquer jeito. Mas se ele não fosse condenado à morte, ele seria liberto, né? E a família não poderia se vingar. Então, as cidades de refúgio no Velho Testamento, elas pertenciam aos levitas. E elas eram cidades de proteção para aqueles que cometiam algum crime, né? E poderiam ser mortos, de repente, por vingança. Tá, irmãos? Então, os levitas não recebiam terra, eles recebiam cidades. Outra coisa, os levitas não recebiam terra porque os levitas não iam viver de plantação. Eles não iam viver de plantação. Eles também não iam viver de criar gado. Não iam viver de criar gado. Aí você fala assim, bom, se eles não iam viver de plantação, não iam viver de criar gado, eles iam viver do quê? Eles iam viver dos dízimos e das ofertas. É daí que vem a origem, irmãos, também, do sustento da obra de Deus. Tá? Por quê? Quem se dedicava às coisas de Deus, quem se dedicava, vamos dizer assim, ao templo, né? Ao sacerdócio, aquele negócio todo, eram os levitas. E os levitas, eles não podiam se ocupar com outras coisas. Como é que eles seriam sustentados, então? Pelo povo de Deus. Aquilo que o povo de Deus colhesse, né, nas suas plantações, é uma parte era dado para os levitas, porque eles deveriam ser sustentados pelo povo de Deus. Aí, quando você traz para os dias de hoje, o que você percebe? Quem é que cuida da igreja? Está lá o pastor, né? A obra da igreja. Quem é que vai manter a obra da igreja? Quem é que vai sustentar tudo? Tem gente que fala assim, mas a igreja fica pedindo dinheiro porque ela só quer saber de dinheiro, não sei o quê. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja, ela tem o direito de receber dinheiro dos crentes porque Deus decidiu assim, não é? Quem deve sustentar a igreja, quem deve sustentar a obra de Deus são os crentes. Os crentes. Tem gente que faz gozação com isso, falando assim: mas por que não pede para Deus, para ele mesmo dar o dinheiro e tal? Deus não faz assim. Deus não faz assim. Deus decidiu que o seu povo vai sustentar a sua obra. E ele está certo. Ele está certo. Ele nos dá tudo que nós temos. Tudo que nós temos vem de Deus. Se Deus decidiu que parte dessa bênção material, dessa bênção financeira, deve ser destinada à sua obra, ele está certo. Então, o dízimo, ainda que a gente critique algumas igrejas que enfatizam demais, né? Negócio de dízimo e oferta, ainda que a gente critique isso, nós criticamos por quê? Porque eles só focalizam nisso. Eles só focalizam nisso. Mas é bom lembrar o seguinte: dízimos e ofertas são bíblicos. São bíblicos. Né? O dízimo é para manutenção da obra de Deus. Isso já vem desde a época do Velho Testamento. Tá, irmãos? Então vamos continuar aqui. Essa lista também, irmãos, outra coisa interessante. Essas listas do Velho Testamento, elas eram muito usadas também, sabe para quê? Para fazer censo para a guerra. Uma curiosidade, né? Às vezes eles contavam as tribos para ver quem é que dava para ir para a guerra. Porque naquela época tinha muita guerra, né? Então eles faziam essa lista também para isso. Só uma curiosidade. Continuando aqui, versículo 6. Da tribo de Azer, Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. Da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000. Aí olha só, Levi é citado aqui, tá vendo? Ó, Levi é citado aqui. No Velho Testamento ele não foi citado, por quê? É como eu falei para os irmãos, no Velho Testamento a lista era para divisão da terra, para divisão da terra. Aqui não há necessidade de dividir terra, não é esse o projeto aqui. Aqui o projeto é o quê? É colocar o selo na fronte do crente. Então a tribo de Levi é citada normalmente. É citada normalmente. Tá, irmãos? Então não fala assim, mas no Velho Testamento a tribo de Levi não é citada na lista. Ela não é citada porque, como eu falei para vocês, no Velho Testamento a lista era para divisão da terra. Aqui não é para divisão da terra. Aqui é para selar os crentes na fronte. Tá?
Fala assim também, mas esse negócio de selar o crente na fronte é estranho, né? Esse negócio também da marca da besta, marcar, não sei o quê. Que coisa, que invenção de moda é essa? Irmãos, isso não é invenção de moda, não. Isso aí é antigo demais. Olha, desde a antiguidade, os escravos, os servos, eles eram marcados na pele, que nem gado. Hoje em dia a gente só vê marcando gado, né? Pegar o ferro quente e marca o gado e diz assim, ó, isso aqui é minha propriedade, não é verdade? Só que na antiguidade, os servos, os escravos, eles também eram marcados, tá? Eles também eram marcados. Às vezes eram marcados na mão, na parte de cima da mão, às vezes eram marcados no braço, tá? Alguns, às vezes, eram marcados até na parte de trás das costas, tá, irmãos? Então, eram marcados como se fosse gado também. Isso não é uma coisa nova, era uma coisa antiga. Então, quando o texto bíblico fala, vou colocar a marca, vou não sei o que e tal, não era uma coisa inédita para eles. Eles sabiam que isso existia, tá, irmãos? Então, continuando aqui, ó. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Aí, aqui eu quero fazer uma outra observação, olha só. Cita a tribo de José aqui, né, irmãos? Lá no Velho Testamento, José não aparece na lista, não. Sabe quem aparece na lista? Aparecem os filhos dele, Efraim e Manassés. Sabia disso? Se você olhar a lista do Velho Testamento, quem aparece na lista não é José, é Efraim e Manassés. Ou seja, sai um, entrou dois, né? Aí você fala, mas Kleber, se sai um, entrou dois, então ficaram 13 pessoas, 13 tribos lá no Velho Testamento? Não, por quê? Lembra que eu falei para vocês que tiraram Levi também, no Velho Testamento? Então, saiu José, saiu Levi e entrou quem lá no Velho Testamento? Entrou Efraim e Manassés. Continuou 12 do mesmo jeito, tá? Continuando. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então vamos agora conversar uma coisa aqui importante, irmãos. Olha só. Eu sei que vocês não puderam observar isso, mas analisando o texto, a gente verifica o seguinte, que 2 tribos foram omitidas dessa lista do Apocalipse. Olha, 2 tribos foram omitidas. Quais foram essas tribos, Kleber? Foi a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Não, a tribo de Efraim e Manassés não. A tribo de Efraim e a tribo de Dan. Olha só. 2 tribos foram omitidas. A tribo de Efraim e a tribo de Dan. Aí você fala, mas por que essas 2 tribos foram omitidas? Elas foram omitidas, irmãos, pelo seguinte, olha, no Apocalipse, o pecado da idolatria, ele é condenado várias vezes. Várias vezes. Quer ver? Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 e 20, diz assim, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só, aqui escrevendo a carta à igreja de Pérgamo, o apóstolo João condena a idolatria, hein? Versículo 20 agora. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, escrevendo a igreja de Tiatira, condena também a idolatria. Se você for para Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, continua condenando o pecado de idolatria. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, capítulo 21, versículo 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Novamente condenando os idólatras. E o capítulo 22, versículo 15, diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então,
Vocês percebem que no livro do Apocalipse, o pecado de idolatria, ele é condenado várias vezes. Ele é condenado várias vezes. E por que que as tribos de Efraim e de Dan não constam na lista? Por quê? Porque no passado, lá no Velho Testamento, essas duas tribos, elas mergulharam no pecado da idolatria. Vocês sabiam disso? Pois é. Se você for dar uma olhada no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 e 33, e Juízes, capítulo 18, verso 30 e 31, vocês vão descobrir o seguinte, irmãos. Quando houve a divisão, né, de Israel em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, você vai ver o seguinte, no Reino do Sul ficou o quê? Praticamente Judá ali, né? O Reino do Sul, tanto é que passou a ser chamado de Judá só. E o Reino do Norte pegou 10 tribos. No meio dessas 10 tribos, havia dois centros de adoração. Dois centros de adoração. Quais eram os centros de adoração? Betel, que ficava em Efraim. Olha só que coisa interessante, hein? Betel, que ficava em Efraim. E Dan. Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, ele colocou um centro de adoração em Efraim e colocou um centro de adoração em Dan. Então, por que elas são omitidas aqui? Porque o objetivo é que nós consideremos isso um péssimo exemplo. A idolatria, irmãos, para Deus é um pecado abominável. Ah, todo pecado para Deus é igual, não existe isso. Não fala besteira, não fala besteira. Você nunca viu no Velho Testamento que tantas coisas Deus odeia, mas a sétima ele abomina? Irmãos, se todos os pecados para Deus tivessem a mesma gravidade, se todos os pecados tivessem a mesma gravidade, eles receberiam a mesma punição. Receberiam a mesma punição. Mas por que que pecados recebem punições diferentes? Porque eles têm consequências diferentes. Tem consequências diferentes. Por exemplo, se uma pessoa rouba uma maçã na feira para matar a fome, isso é pecado? É pecado. Mas esse pecado, ele tem uma consequência diferente de você matar uma pessoa a sangue frio. Isso é óbvio, isso é óbvio. Deus não precisaria nivelar a punição se todos os pecados fossem iguais para ele. Concorda comigo ou não? Deus não precisaria nivelar a posição. Né? Então, o que, que diz a confissão de fé? O que, que diz os nossos catecismos? Os nossos catecismos dizem o seguinte, que todos os pecados, eles são dignos de morte. Isso é verdade. Todos os pecados são dignos de morte. Mas, para efeito de punição, é levado em conta a consequência do pecado entre os homens. A consequência do pecado entre os homens é levado em conta. Tá, irmãos? Outra coisa também, se todo pecado tivesse o mesmo grau, o mesmo valor, não haveria sentido haver juízo final. O que é o juízo final? É justamente para definir o grau de punição daqueles que não aceitaram Jesus. Aí eu pergunto para vocês, se todo pecado tem o mesmo valor, qual o sentido de haver juízo final? É só dar a mesma punição para todos. Mas não vai acontecer assim. Por quê? Porque ainda que Hitler não tenha aceitado Jesus, e ainda que o fulano de tal, que era um bom pai, um bom esposo, um bom filho, não tenha aceitado Jesus, os dois foram para o inferno, não é verdade? Mas no lago de fogo, eles terão punições diferentes. Por quê? Porque eles cometeram pecados diferentes. Cometeram pecados diferentes. Então, quando te perguntarem, existe pecadinho, pecadão? Você vai responder o seguinte, olha, todo pecado diante de Deus é digno de morte. Por isso que diz na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas, para efeito de punição, é levado em consideração a consequência do pecado, a consequência desses pecados, está entendendo? Né? É levado em consideração isso. Então, irmãos, não adianta falar assim, eu faço tal coisa, isso aí não importa o que eu faço, porque para Deus não existe esse negócio, não. É tudo igual e tal. Não, meu irmão, não, é diferente. Né? Nós sabemos que devemos ler a nossa Bíblia regularmente, devemos orar, né? Devemos fazer tantas coisas, se não fazemos, nós estamos pecando, mas isso com certeza é diferente
de você matar alguém, né? De uma pessoa estuprar outra pessoa, de uma pessoa separar, cometer adultério. Tá entendendo, irmãos? É diferente. É por isso também que no Velho Testamento, alguns pecados, eles eram punidos com apedrejamento. Apedrejamento, tá? Não sei se os irmãos sabem, mas, por exemplo, os homossexuais, eles eram apedrejados, né? Os homossexuais, os adúlteros, eles eram apedrejados. Não sei se os irmãos sabem disso, né? Inclusive, os filhos que amaldiçoavam os seus pais eram apedrejados também. Meu Deus, como é que pode? Ah, os filhos eram apedrejados, que tal? É para você ver, né, meu irmão, como é que o padrão caiu demais, né? O padrão caiu demais. No Velho Testamento, os filhos que amaldiçoavam os pais, eles eram apedrejados também, né? Mas hoje em dia isso aí não tem mais importância nenhuma, né? Porque, afinal de contas, tudo agora é relativo, né? E tal, mas tudo bem. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, ó, a idolatria, irmãos, é um pecado abominável, é um pecado abominável. Então o que acontece? O pessoal fala assim, catolicismo, né, no fundo, eles são irmãos que não sei o quê. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode dizer que uma pessoa que pratica um pecado abominável desses, né, irmão, normalmente, você não pode falar isso. Você não pode falar isso. É por isso que quando um católico se converte, o Espírito Santo incomoda tanto, o católico que se converte, incomoda tanto, que ele naturalmente, ele deixa o catolicismo. Naturalmente ele deixa. Você não precisa falar para ele, olha, abandona a igreja católica que não sei o quê, porque você agora sabe que é só Jesus mesmo, é ele que importa, que os outros, né, não tem sentido isso aí e tal, não sei o quê. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele incomoda tanto a pessoa que ela deixa. Ela deixa. Tá, irmãos? Então vamos lá. Versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, olha, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês agora. O que eu vou explicar aqui é o seguinte: lembra que a gente viu que lá na terra 144 mil foram selados e que os 144 mil são o povo de Deus? Pois é, eles foram selados porque eles não eram o alvo do juízo divino. Só que é o seguinte: o crente não é alvo do juízo divino, mas ele é alvo do juízo dos não crentes. Olha só que coisa, hein? Você está entendendo? Ainda que o crente não seja o alvo, né, do ataque de Deus, o crente é alvo do ataque do diabo. Ele é alvo do ataque do não crente. Ele é alvo do ataque dos anticristos, né, que existem. Ele é alvo do ataque daqueles que são inimigos de Deus e da igreja. Então, embora Deus preserve o crente do seu ataque, né? Deus não preserva o crente do ataque do inimigo, do ataque direto do inimigo. Mas então Deus me abandona? Não, meu irmão. Ele está com você durante o ataque do inimigo, durante o ataque do inimigo. Mas isso não quer dizer que ele vai impedir o inimigo, por exemplo, de matar você. Isso não quer dizer que ele vai impedir o inimigo de matar você. Isso pode acontecer. E isso, infelizmente, irmãos, normalmente acontece. Normalmente acontece. Quando começa a perseguição contra a igreja, quando começa a perseguição contra a igreja, Deus está contigo, e ainda que você morra, Deus está contigo. Deus está contigo. Então, o que acontece? Aqueles 144 mil que representava a igreja foi selado, mas mesmo assim agora João tem outra visão. Ele tem uma visão dessas pessoas chegando no céu. Chegando no céu. Aí, então você pensa, mas poxa, elas foram preservadas do ataque de Deus, mas elas acabaram morrendo, né? Acabaram morrendo. Pois é, meus irmãos, só que é isso que é o grande paradoxo na vida cristã, né? Ainda que nós morramos, ainda que nós soframos, nós estaremos sempre com Cristo. Sempre com Cristo. Então, se você vier a morrer,
Se acontecer alguma coisa e Deus permitir que você sofra qualquer coisa e tal, e morra, você Amém. vai estar com Cristo. Você vai estar com o nosso Senhor. Amém. E isso deve ser o nosso consolo e o nosso conforto. Não adianta pessoas por aí ficarem pregando um evangelho adocicado, um evangelho sem perseguição, um evangelho sem sofrimento. Isso não existe. Isso não existe. Quando o evangelho começou neste mundo, Jesus falou: eis que vou trazer a espada. A espada. Onde o evangelho é disseminado, começa conflito. Vocês lembram que nós vimos no estudo sobre os cavalos, não é? Veio o evangelho primeiro e depois vem atrás o quê? Vem conflito, vem guerra, vem fome, vem doença, vem morte. Vem tudo atrás. Irmãos, então, quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 14, quando ele volta, né, na primeira viagem dele, quando ele volta pelas igrejas para ver como é que elas estão, ele prega o seguinte: olha, importa que nós passemos por muitas provações, não é, irmãos? Então, a mensagem verdadeira do evangelho é uma mensagem que envolve perseguição, envolve tomada de cruz. Né? Então, o crente que não sofre de nenhuma maneira neste mundo, ele não passou por esse mundo. Ele não passou por esse mundo. Ó, o crente, só por ser crente, ele já sofre naturalmente uma discriminação. Uma discriminação. Por quê? Ah, você está trabalhando lá, e aí você não vai na onda dos seus colegas, tem coisa que eles fazem que você não faz, tem coisas que eles curtem que você não curte, e aí começa a perseguição, começa a discriminação. Ah, mas eu nunca sofri discriminação, todo mundo gosta de mim, eu me dou bem com todo mundo, eu me relaciono com todo mundo. Será que você está realmente testemunhando como crente? Será que você realmente está agindo como crente? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança? Será? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se você agir como crente onde você vive, a discriminação é inevitável. É inevitável. Sempre vai haver gente que vai olhar para você torto. Por quê? Porque o nosso destino nesta vida, não é também sofrer discriminação. Em grande quantidade, em pouca quantidade, em maior grau, em menor grau, mas você vai sofrer. Não é? Então, irmãos, uma coisa interessante é o seguinte: vocês viram que foram selados 144 mil. Agora diz que aquela multidão no céu era uma multidão inumerável. Inumerável. Aí você fala: Kleber, mas se é a mesma multidão, como é que ela é inumerável se a gente viu que é 144 mil? Vocês lembram que eu falei para vocês? 144 mil é um número simbólico, não é um número literal. 144 mil quer dizer apenas que todo o povo de Deus foi selado. Agora, o número exato do povo de Deus, quantos são? Aí, meu irmão, aí não dá para dizer. Aí não dá para dizer. Por isso que ele fala, a multidão é inumerável. Não dá para contar literalmente para saber quantos são. Nós estamos falando aqui de crentes desde a época de Adão, filho. Você tem ideia de qual o número? Eu não. Ninguém tem ideia, tá? É um número assim que não dá para você dizer. É por isso que ele fala, uma multidão inumerável. E aí fala que eles estavam todos de palmas nas mãos. Aqui não é palma de bater palma não, tá, irmãos? Aqui é palma, folhas de palmeiras. Folhas de palmeiras. Por quê? Folhas de palmeiras. Porque no Velho Testamento, as folhas de palmeiras, elas eram um símbolo, irmãos, para ocasiões alegres e festivas. Sabia disso? É. Eles usavam para ocasiões festivas, agitavam as folhas de palmeiras nas mãos, né? Assim como a gente hoje fala assim: ah, Kleber, mas qual o sentido disso? Eu não entendo isso. Por quê? Ué, meu irmão, você entende por que a gente bate palma hoje, nos dias de hoje? Por que bater palma é um sinal de alegria, festividade e tal? Eu não sei a origem disso. Eu não sei a origem disso. Tem coisa que a gente não sabe a origem exata, né? Mas o fato é o seguinte: no Velho Testamento, agitar palmeiras nas mãos, folhas de palmeiras, né? Era uma ocasião festiva, de alegria e tal. Se você olhar João capítulo 12, versículo 12, 13, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, né? Você vai ver que eles estavam com palmas nas mãos também, olha só.
João 12, 12 e 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Então, as folhas de palmeiras, né, sendo balançadas e tudo, era para ocasiões festivas, né? Essas folhas de palmeiras, só em termos de curiosidade, tá, irmãos? Elas também eram utilizadas na festa dos tabernáculos. Aí você fala, Cleber, como é que funcionava a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos, ela também poderia ser chamada de festa das tendas. Por quê? Eles lembravam o período em que eles foram libertos do Egito. Vocês lembram que quando o povo foi liberto do Egito, eles passaram a viver no deserto? Então o que eles faziam lá no deserto? Eles construíam cabanas. Muitas vezes essas cabanas eram feitas de folhas de palmeira, conforme a tradição judaica, tá, irmãos? Então, o que eles faziam na festa dos tabernáculos? Eles construíam tendas, né, tabernáculos, né, de folhas de palmeiras e viviam dentro daquela tenda ali naquele período da festa. Para quê? Para lembrar o período que eles foram libertos do Egito e que eles viveram exclusivamente em função de Deus. Por quê? Irmão, imagina só você viver no deserto. Onde é que você vai conseguir água? Onde é que você vai conseguir alimento? Como é que você vai viver no deserto, rapaz? Como é que você faz isso? Então, viver no deserto, né, naqueles tabernáculos, naquelas tendas, era como se eles estivessem relembrando uma época em que tudo eles dependiam de Deus. Tudo eles dependiam de Deus. Por que isso era importante? Porque é o seguinte, irmãos, hoje nós dependemos de tanta coisa menos de Deus, não é verdade? Né? Basta a pessoa ter dinheiro, ela já pensa assim, tá tudo bem. Né? Eu tenho dinheiro, tá tudo bem. Eu tenho uma casa, tá tudo bem. Eu tenho uma economia guardada, tá tudo bem. Eu tenho dinheiro na poupança, né? Tá tudo bem. Irmão, você tem que parar com isso. Não fica confiando demais nos meios humanos, não. Nós temos que confiar mais no nosso Deus. Nós temos que confiar mais em Jesus Cristo. Sabe, irmão, tudo isso pode acabar. É claro que eu não desejo que isso acabe, mas tudo isso pode acabar. Às vezes uma casa pega fogo, às vezes você pega uma doença, né, que a medicina ainda não tem uma cura, um remédio, alguma coisa assim, e você vai ter que aprender na marra a depender exclusivamente de Deus, assim como o povo de Israel dependeu exclusivamente de Deus quando estava no deserto. Então não espere isso acontecer não, meu irmão. Não espere isso acontecer não. Não confie demais nos meios humanos. Não confie demais nos recursos humanos. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Jesus. Ele sim é que é a nossa segurança. Ele é que é o nosso castelo forte, como disse Lutero, né? Ele que é a nossa fortaleza. É ele, é Jesus. Então, quando você for tentado a confiar demais no dinheiro, a confiar demais no teu emprego, a confiar demais na situação humana, fala para o Senhor, Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu quero confiar no Senhor. É o Senhor que é o meu protetor, né? É o Senhor que é o meu protetor. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só, os crentes morreram, estão no céu e já estão louvando. Já estão louvando a Deus primeiro pelo quê, irmãos? Pela bênção mais importante, a salvação. A salvação. Aí você fala, eles estão louvando por terem sido salvos lá da perseguição do anticristo? É isso? Não, meu irmão. Olha o artigo definido aqui, ó. Essa aqui não é uma salvação qualquer, não. Está se referindo à salvação da alma. Está se referindo à salvação do inferno. Está se referindo à salvação sinônimo de vida eterna. Este sim é o bem mais precioso que nós temos. A vida eterna em Jesus Cristo. Este bem ninguém pode tomar de nós. Este é o bem mais precioso. Olha, a vida eterna é motivo suficiente para você louvar o resto da vida, meu irmão. Você louvar o resto da vida. Tem gente que fica aí com a cara fechada, fica murmurando, reclamando de um monte de coisa. Nós já temos uma bênção para louvar a Deus o resto da vida. Qual é a bênção, Kleber? É a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção.
para louvar a Deus o resto da vida. O resto da vida. Né? Por isso que quando eles chegam no céu, a primeira coisa que eles vão falando é o seguinte, ó, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Pertence a salvação. E aí, olha só que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Olha só. Quando a gente ouve falar dos anjos de Deus, a gente ouve falar sobre alguma parte deles, né? Só que aqui nesse momento, nós temos uma coisa extraordinária. Todos os anjos de Deus aparecem. Ah, vocês acham que os anjos lá no céu eles ficam à toa? Procurando o que fazer? Não. Cada anjo tem a sua função. Cada anjo tem uma atividade. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos crentes. Né? Acampam ao redor dos crentes. Então, os anjos estão espalhados pelo mundo. Só que nesse momento aqui, ó, quando a multidão estava louvando a Deus, todos os anjos apareceram, rodeando o trono. Imagina que visão espetacular que João estava tendo. Os anciãos, os 4 seres viventes. Quem são os anciãos? São os crentes que já viviam no céu. Quem são os 4 seres viventes? São aqueles anjos mais próximos, naquela hierarquia a hierarquia mais alta, né, que ficava lá próximo do trono. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Ah, irmãos, aqui a gente vê, olha, a demonstração de que Deus é para ele, tudo para ele, irmãos, toda glória para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos, são todas as coisas. Então, enquanto algumas igrejas aí ficam enfatizando, né, demasiadamente o valor do ser humano, os projetos humanos, a teologia reformada, ela tenta resgatar essa verdade bíblica que já foi esquecida por muitos. Qual, Kleber? A verdade de que tudo é para ele, tudo é por ele e tudo é por meio dele. Por isso, toda glória a Deus, irmãos. Toda glória deve ser direcionada para Deus. Versículo 12. Olha o que aquela multidão inumerável diz. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, eles concordando que a salvação pertence somente a Deus. Os arminianos, aquele grupo que diz que o ser humano é responsável pela sua salvação, né? Como é que eles ficariam diante dessa cena aqui, hein? Lá no céu, eles pensam diferente. Eles pensam diferente. A salvação não é uma coisa que Deus divide com os homens. Não é uma coisa pela qual o homem é responsável ou que ele divide com Deus. Não. A salvação pertence somente a Deus. Somente a Deus. É por isso que lá eles ainda acrescentam todos esses termos, ó, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra. Aí você fala, Kleber, tanta coisa, o que significa cada uma delas? Olha, irmãos, eu não vou explicar cada uma delas, porque eu já falei sobre isso lá no meu comentário em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Então, você vai lá depois e dá uma olhada, tá? Eu só quero terminar essa parte, depois a gente continua e tudo, só quero terminar dizendo o seguinte para você, meu irmão, não perca isso de vista. Tudo que acontece neste mundo, de qualquer maneira, seja boa, seja ruim, meu irmão, você sabe que está debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus, da direção de Deus. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, está seguindo um plano prescrito por Deus, meu irmão. Prescrito por Deus, não há motivo para desespero, não há motivo para pavor, não há motivo para perder o controle, não. Deus está dirigindo todas as coisas. A Bíblia diz, todos os nossos dias estão escritos e determinados, antes mesmo que houvesse qualquer um deles. Então, só nos resta agora, irmãos, louvar ao Senhor.
Vamos louvar o Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Obrigado, porque a minha vida está nas tuas mãos. Aleluia! Amém. Amém. Vamos parar por aqui então, tá, irmãos? Irmão, realmente a aula é edificadora, a aula ela é para que a gente busque a nossa santidade, para que esse encontro com Cristo seja uma prioridade nas nossas vidas, né? Como é bom aprender do céu, da eternidade. Feliz demais, Kleber. Obrigado pela aula. Deus te abençoe. Amém, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela boa mão do Senhor que nos tem conduzido até aqui. Obrigado pelos ensinos, pelos aprendizados, para que não nos tornemos pessoas incipientes e dificultosas de entender a tua palavra. Que ela cada vez mais se esclareça a nós através da tua igreja. Que a tua igreja seja, Pai, um baluarte do ensino da verdade. E que em nome de Jesus sejamos fortificados, alegres com a tua verdade. Tua palavra é a verdade, é dela que precisamos. Que assim seja na nossa vida. Prepare-nos para a aula das crianças, dos adolescentes, o culto à noite, a ceia, a santa ceia do Senhor, e que tudo, Deus, na nossa vida seja para te exaltar. Muito obrigado pelo dia de hoje, por essa manhã. Nós glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Carlos. Todas as 4,99. R$2. Obrigado para todos aí mais uma vez assistindo. Todas elas. Aí ele falou assim, menos a legendária. Legendária eu vou fazer a trilha. Para continuar utilizando cada vez mais aí, usando saber Tem um monte assim. nos ensinar cada vez mais. Só de brilhante. Só do filé. Só de brilhante. Aí pronto, aí fiquei com um material de troca até. Vai estar fazendo Quando tu abrir, tu me fala. Esse aqui é o 21. Esse é o 21. Já é o novo, né? Volta mais 8h40 para você lá. Isso, vamos lá. Para você. Já o nome desse aqui, ó. 4, 5,